colocou sobre a sua cabeça. Por isso se diz que a coroa lhe veio do céu. Nos dias de Regu, chegou ao término o terceiro milênio. Capítulo 24. Início do culto dos ídolos. Nos seus dias, os Misraels, isto é, os egípcios, elegeram para si o seu primeiro rei, chamado Pontus. Reinou 68 anos sobre eles. Nos dias de Regu reinou também um rei em Sabá, Opir e Shavila. Em Sabá reinaram 60 das filhas de Sabá, e durante muitos anos reinaram mulheres em Sabá, até o reinado do filho de Davi, Salomão. Sobre os filhos de Opir reinou o rei Leforão, que construiu Opir em pedras de ouro, pois todas as pedras de Opir são de ouro. Sobre os filhos de Shavila reinou Shavil, construtor de Shavila. Regu morreu com a idade de 239 anos. Foi enterrado por seu filho Serug, mas Nashor e Taré, na cidade de Orgim, que ele erigira em seu nome. Serug viveu 30 anos, e então gerou Nashor. Sua vida inteira alcançou 230 anos. Nos dias de Serug sobreveio no mundo o receio em face dos ídolos, pois nos seus dias, os homens começaram a fabricar imagens para si. Mas a introdução dos ídolos no mundo começou porque os homens estavam espalhados por toda parte, e não possuíam nem mestres nem legisladores, nem qualquer outro que lhes mostrasse o caminho da verdade, por onde deviam caminhar. Por isso é que caíram em erros audaciosos. Alguns deles, no seu desvio, adoravam o sol, outros a lua e as estrelas, outros a terra e os animais selvagens, os pássaros, os insetos, as árvores, as rochas, os animais marinhos, as águas e os ventos. Por essa forma, Satã cegou os seus olhos, fazendo com que errassem nas trevas do engano, por não terem esperança na ressurreição. Quando alguém deles morria, fabricavam uma imagem que se parecesse com ele e colocavam-na sobre a sua sepultura, para que não se desvanecesse dos seus olhos a sua lembrança. Quando o erro se havia disseminado sobre toda a terra, esta estava repleta de ídolos de toda espécie, masculinos e femininos. Serug faleceu com a idade de 230 anos, e foi sepultado por seu pai Nashor, Taré e Abraão, na cidade de Saregim, que em seu nome havia construído. Nashor gerou Taré, na idade de 29 anos. Nos dias de Nashor, no seu 70º ano, quando Deus viu que os homens adoravam os ídolos, aconteceu um grande terremoto. Todos cambaleavam, caíam e perdiam o juízo, mas outra coisa não fizeram a não ser aumentar a sua iniquidade. Nashor morreu aos 147 anos de idade. Foi enterrado por seu filho Taré e por Abraão. Taré, aos 75 anos, gerou Abraão. Capítulo 25. O surgimento das imagens dos ídolos. Nos dias de Tares, aos seus 90 anos, surgiram as poções e magias sobre a terra, na cidade de Ur, que Huram, filho de Ebers, havia construído. Nessa cidade morava um homem muito rico, que morrera naquele tempo, e seu filho então fez dele uma imagem em ouro, colocou-a sobre a sua sepultura e postou ali um jovem para que a vigiasse. Então Satã introduziu-se na estátua e habitou nela e começou a falar com o jovem através da imagem do pai. Entretanto, vieram os ladrões e levaram embora tudo o que o jovem guardava. Então ele atirou-se sobre a sepultura do pai e começou a chorar. Então Satã, falando com ele, disse: Não chores na minha presença, mas vai, traze o teu filhinho e mo-lo para mim em sacrifício. Ser-te-á então restituído tudo o que te foi tirado. Ele então fez tudo conforme Satã lhe dissera, sacrificou o seu filhinho e banhou-se no seu sangue. Então Satã saiu imediatamente daquela imagem e entrou no jovem e começou a ensinar-lhe poções, magias, passes, a arte dos caldeus, fados, sortilégios e destinos. Naquele tempo, os homens começaram a sacrificar os seus filhos aos demônios e a invocar os ídolos, pois os malignos entravam em todas as imagens e lá habitavam. Aos 100 anos de Nashor, ao ver Deus que os homens sacrificavam seus filhos aos demônios e que adoravam os ídolos, abriu os reservatórios dos ventos e a porta das tempestades. Então um ciclone invadiu toda a terra, quebrou as imagens e os lugares de sacrifício dos demônios, ajuntou os ídolos, as imagens e os altares, acumulando-os em grandes outeiros até os dias de hoje. Os mestres denominam esse ciclone o dilúvio de vento. Há pessoas todavia que deliram, dizendo que esses outeiros surgiram nos dias do dilúvio. Quem assim diz, erra longe da verdade, pois antes do dilúvio não existiam ídolos sobre a terra, e ele não foi mandado por causa de deuses falsos, mas por causa da impudicícia das filhas de Caim. De outro lado, naquele tempo não existiam homens naquela terra, sendo ela vazia e deserta, pois os nossos pais já anteriormente haviam sido expulsos para o estrangeiro, por não serem dignos de permanecer nas proximidades do paraíso. Eles foram levados pela arca às montanhas de Cardo,
e a partir de lá espalharam-se por toda a terra. 9 Esses outeiros porém surgiram por causa dos ídolos, e debaixo deles escondem-se todas as imagens de falsos deuses daquele tempo. Também os demônios, que habitavam os ídolos, estão nesses outeiros. Não há nenhum outeiro que não contenha demônios. Capítulo 26 Surgimento do culto do fogo. Nos dias do gigante Nimrod, apareceu um fogo que saía da terra. Então Nimrod desceu, viu o fogo e invocou-o, e estabeleceu sacerdotes para lá prestarem serviço e esparzir incenso. Desde aquele tempo, os persas começaram a venerar o fogo, até os dias de hoje. 2 O rei Zizã encontrou uma fonte em Derojim, construiu um cavalo branco e colocou-o sobre ela. E todo aquele que ali se banhava adorava o cavalo. Desde esse tempo, os persas começaram a venerar esse cavalo. 3 Nimrod é Joquidora, que vem a ser Nod. Quando chegou junto ao mar, encontrou ali Getã, filho de Noé. Ele desceu e banhou-se nesse mar. Depois ofereceu um sacrifício e adorou Getã. 4 Então disse-lhe Getã: Tu és rei, e a mim veneras. Respondeu-lhe então Nimrod: Por tua causa eu vim até aqui. Então Jonton ensinou a Nimrod a sabedoria e a ciência dos oráculos, e disse-lhe: Não tomes mais a mim. 5 Quando ele voltou para o leste e começou a utilizar esse oráculo, muitos se admiraram. E Dasher, o sacerdote, servia junto àquele fogo que nasceu da terra. Viu como agora Nimrod se ocupava com aquelas altas e velhas artes. Então ele suplicou ao demônio, que apareceu junto àquele fogo, lhe ensinasse a sabedoria de Nimrod. 6 E como os demônios sonham desgraçar pelo pecado todos os que deles se aproximam, disse o maligno a esse sacerdote: Nenhum homem pode tomar-se sacerdote ou mago a não ser que antes se deite com sua mãe, com sua filha e com sua irmã. O sacerdote Dasher assim o fez. 7 A partir desse momento, os sacerdotes, os magos e os persas começaram a fornicar com suas mães, irmãs e filhas. Esse mago Dasher começou por perscrutar as constelações, bem como os fados, destinos, acasos, e todas essas coisas das práticas dos caldeus. 8 Todo esse ensinamento do erro pertence aos demônios, e todo aquele que o põe em prática será castigado com eles. Mas nenhum mestre ortodoxo se opôs àqueles oráculos de Nimrod, porque foi-lhe ensinado por Getã. Eles mesmos o utilizavam. Os persas chamavam no oráculo, os romanos astronomia. 9 A astrologia, porém, praticada pelos magos é bruxaria, ensino do erro e dos demônios. Há todavia pessoas que dizem existir na realidade a sorte, o destino, mas estão equivocadas. 10 Nimrod edificou no leste cidades fortes: Babei, Nínive, Rezém, Seleucia, Atesipon e Azerbaijã.